Olá, esse é um dos vídeos contendo os melhores momentos da programação do Youth Friday, cuja temática é pornografia. Um dos parceiros é viciado em pornografia. Triste isso, né? 56% dos divórcios tem ali o dedinho da pornografia como uma das causas desse divórcio. Também para os pais, a pornografia ela diminui a conexão com os filhos, com o cônjuge. E aí tem uma pergunta muito interessante que a autora falava bem assim nesse contexto. Como você pode ter seus pensamentos e preocupações em seus filhos, na sua família, se você está viciado em pornografia? Então, constantemente, a pessoa ela vai o quê? Se afastando da família, se afasta dos filhos, se afasta da esposa, se afasta do marido. Por quê? Porque a sua mente está sempre bombardeada por esses pensamentos e você não quer mais o contato. Sexto prejuízo muito interessante, e para mim um dos mais importantes, porque amortece os seus sentidos espirituais, a sua vontade de estar com Deus, você não quer mais estar com Ele. E sabe por quê? Porque a pessoa sabe que está errada, ela sabe que é pecado, no fundo ela sabe que é pecado, porque se fosse um negócio bom estaria liberado aí para todo mundo ver, mas não, ela sabe que é pecado, ainda mais se é um cristão, ela se sente culpada, acha que não será perdoada e que não tem mais volta. E é justamente isso que Satanás quer fazer. Então ela volta a praticar, e ela não consegue mais se liberar, então, desse processo. Então, afastamento da presença de Deus, de ouvir a sua voz, de querer estar com Ele. Sétimo item, incentivo ao egoísmo. Né? Por quê? Porque quando você está se vendo pornografia, você está buscando uma satisfação apenas individual, apenas sua, que é totalmente contrário ao padrão de Deus, ao criar o casamento, onde duas pessoas se unem para o quê? Para ter, então, uma satisfação juntos, não sozinho, individual. Então, o incentivo ao egoísmo? Incentiva sim. Ah, mas eu posso levar esse egoísmo em outras áreas do meu casamento? Claro, você não acaba só fazendo a parte, né, sexual sozinha, mas daqui a pouco você quer dividir o seu dinheiro sozinho, daqui a pouco você quer as coisas só para você. Então é uma cadeia, é um ciclo de egoísmo que acaba sendo desenvolvido. E oitavo e último, diz assim, é puro e simples adultério pela internet e é violação do sétimo mandamento. Então, é pecado? É. É contra o sétimo mandamento que diz não adulterarás? É contra, sim, a violação desse mandamento. Então, é adultério. Esses 8 itens são os prejuízos hoje que a gente pode mais visualizar nas relações, né, nos casamentos, nas famílias e na vida daqueles que estão viciados na pornografia. Interessante. Então, com essa resposta, uma das perguntas que eu fiz na entrevista, né, se assistir um pornô iria apimentar a relação, iria esquentar um casamento. Eu entendo, se eu estiver errada, você, por favor, corrige, que às vezes no momento, primeiro pode ser que eles sintam alguma coisa, entre aspas, positiva, mas que com o tempo realmente isso não só vai atrapalhar, vai tirar o prazer. Eles vão ficar dependentes e não vai corresponder ao que eles estão vendo, é a realidade, ou seja, a bagunça está feita, né? Está feita. Mesmo porque, Silnei, num filme pornô não tem conversa, não tem diálogo, não tem carinho, é apenas a parte, o ato sexual em si. Então, realmente é algo totalmente desfocado do que uma mulher imagina, do que um homem imagina em si para uma relação, né? Ainda mais do ponto de vista de um cristão, né? Sim. Agora, uma pergunta. Com relação às crianças. Como saber se o meu filho é viciado? Tem algum comportamento diferente que os pais podem ficar mais ligados e de repente ir atrás para certificar se
se os filhos estão viciados ou não? Tá. Eu separei, então, aqui 9 situações que os pais ou aquele adolescente que talvez esteja nos assistindo, né, está praticando, é importante que ele perceba. Todos eles são de problema grave, tá? Todos eles também podem trazer uma provável dependência. Porém, se você tiver mais do que 3 desses que eu vou dizer agora, então é algo bem preocupante. É provável que você já esteja numa dependência, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas seria, então, incapacidade de parar. Você tenta várias vezes e você não consegue. Parece que o negócio te domina, né? Como a gente já viu, vicia de fato. E aí você tenta parar e você não consegue. Você se vê dominado por aquela situação. Segundo, raiva ou irritabilidade. Quando as pessoas descobrem que você está fazendo uso da pornografia, você tem que parar, ou então quando você está longe da pornografia, e aí você vem essa raiva, essa irritabilidade, como se fosse uma abstinência, você não está ali. Então, de fato, a raiva e a instabilidade também é um sintoma do vício na pornografia. Terceiro, dificuldade de concentração. E eu quero contar agora uma história que eu vi recentemente na internet de um rapaz, hoje de 23 anos, mas ele relata a história dele dos 15 aos 21, e que ele foi viciado durante 6 anos, quando ele ganhou um laptop dos pais, e escondidinho ele ficava vendo lá no quarto dele, os pais nunca nem tiveram acesso, nem ideia. E ele diz que uma das principais características dele, além do isolamento social, além dele ter dificuldades com mulheres, né, quando ele ia ter ali uma relação, não estamos falando de uma pessoa cristã, estamos falando de uma pessoa que ia para uma balada, encontrava alguém, e na hora do ato sexual ele não conseguia ir até o finalmente. Ele dizia também bastante que ele tinha muita dificuldade de concentração, porque os pensamentos dele estavam totalmente voltado para isso. E outro item que também ele dizia era não sentir prazer mais nas coisas. Então, no momento dele estar junto dos amigos, esporte, que era uma coisa que ele gostava de fazer, ler, estudar, não. A única coisa que ele queria era estar vendo pornografia e cada vez mais e mais. E ele disse que também ele virava noites e noites adentro, de cada vez mais viciado nisso. Então, uma das características aqui, baseado nessa história desse menino, ele só complementa os dados que essa pesquisa mostrava: dificuldade de concentração. 4, perda de prazer nas atividades que antes você gostava. Perde-se no tempo a usar pornografia, ou até mesmo usa em lugares inadequados, né? A pornografia consome os seus pensamentos, então a pessoa tem fantasias constantes sobre aquilo, os pensamentos dela estão sempre naquilo. Uma significativa distância emocional e social das pessoas que te rodeiam. E para aqueles que já estão há muito tempo e que são casados, né, a pornografia, como um vício, ela também pode trazer consequências óbvias, como perda de um relacionamento, de um emprego, mas mesmo assim a pessoa não para. E aí eu estava vendo um outro testemunho de um rapaz que no 3º casamento ele foi procurar ajuda, porque ele usou na adolescência, fazia uso disso, fez no primeiro casamento, é claro, a mulher não gostou, se parou. No segundo também, aí a mulher não gostou, se parou. E no 3º, ele falou, não, realmente eu sou um viciado, eu preciso de ajuda, senão eu vou perder até o 3º casamento. E aí, sei lá, com seus 40 e poucos anos, ele foi buscar uma ajuda nesse centro de apoio a pessoas viciadas em sexo, e aí ali ele conseguiu tratamento, e ele contava nessa história dele que há 1 ano e meio ele estava, né, longe da pornografia. Então aí para você ver, às vezes as pessoas elas estão perdendo relacionamentos, elas estão perdendo emprego, porque ele assistia até no emprego, em qualquer lugar, em qualquer momento, e mesmo assim elas continuam com o uso. E o último item, né, mais um de algo que a gente precisa observar, é se a pornografia também está sendo usada na vida de algumas pessoas como uma forma de lidar com o estresse da vida. Então, eu estou com raiva, eu vou assistir pornografia. Eu estou triste hoje, vou assistir pornografia. Estou me sentindo sozinho, entediado, estressado, alguma coisa não deu bem no meu dia. Então, se você acaba buscando a pornografia como uma forma de extravasar toda coisa ruim que acontece com você, também é algo que vai estar te viciando. Ok. Mais uma pergunta. Ao descobrir, quando você vê teu filho, né, viciado ou com
buscando a pornografia. Como que um pai deve agir? O que fazer também para evitar isso? Como na entrevista que eu fiz pelo telefone, né? Tem muitas ferramentas que a gente consegue fazer um controle. Você como psicóloga, então, como que o pai deve agir e o que ele pode fazer, o pai, a mãe, a família pode fazer para evitar que o filho chegue a essa situação?